Oi, oi. Olá, Boa boa noite. noite, Jaya. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu estou. Vamos ver se as pessoas que estão nos vendo falam alguma coisa. Vocês estão nos escutando? Dá um oi aí para saber se o som, se a imagem está chegando bem para vocês. Bem-vindos a todos e todas. Todes também. Aqui a gente tem essa tradição, né? Todas, todos e todes. Todes, mas ainda estou me acostumando um pouco, né? Um pouco de vício de linguagem que a gente tem que ir mudando. Então, desejar boas-vindas, né, a todas, todes e todos. Desejar, assim, do meu coração muita saúde, muita paz, muita vitalidade, muita imunidade para todos nós e consciência desse aprendizado muito oportuno que estamos todos atravessando, né? Muita inspiração e muita expiração também. Para quem não me conhece, eu sou Ibirá, eu sou dirigente da Chamatrina, da Comuna Chamatrina. É um projeto que já tem 10 anos, um sonho sonhado junto com o Baltazar, Mamed, Levi. Hoje a gente tem uma equipe, né, de guardiões e pessoas vinculadas a esse projeto, que é um centro terapêutico, um espaço de cura, um centro onde a gente trabalha com as medicinas do xamanismo, com ayahuasca, algumas outras plantas de poder. E estamos incorporando o Tantra também, né, e esse estudo e essas práticas da sexualidade como um campo, um laboratório de pesquisa e aplicação na nossa vida prática, né? E assim, dar boas-vindas a essa mulher, né, Jaya, essa parceira que disse sim a essa proposta de formação e está aí vivendo esse processo de remodelagem, né? Inicialmente íamos fazer a formação presencial, mas por conta do cenário atual, de forma bem criativa, usando inclusive as ferramentas de energia do Tantra, a gente conseguiu, né, como um grupo, como um time, como uma equipe, remodelar essa formação presencial para online. E muito grato, assim, Jaya, pela sua parceria, pelo seu sim, pela sua presença, pelo seu cuidado e dedicação a esse projeto, essa jornada juntos. Eu que agradeço imensamente pelo convite, pela confiança que, né, está me sendo aí disponibilizada e é um grande prazer, assim, o que eu faço com muito amor, com muito gozo, com muito tesão. Então é sempre um prazer imenso. Maravilha. Vamos aproveitar esse tempo, né, de uma hora. Deixa eu ajustar aqui só a minha câmera. Para a gente inspirar as pessoas, né, sobre essa temática que eu considero assim de extrema relevância para esse momento tão conturbado e conflituoso, né, que a gente vem atravessando, onde muitas sombras estão sendo reveladas, tocadas, e eu percebo assim como um curador, como um terapeuta e como um admirador da filosofia e da medicina do Tantra, que essa é uma oportunidade da gente entrar em contato profundo com essa raiz, né, que está muito emaranhada dentro do nosso ser, com relação a esse padrão de escassez e de competição, né, e de medo a partir da educação condicionada, da cultura, né, domesticada que a gente, né, se constituiu enquanto espécie ocidental, né, seres humanos ocidentais. E a partir dessa medicina do Tantra, como é que a gente pode estar tomando conta e posse e apropriação do nosso corpo como um corpo de medicina e nos autorizando a explorar esse corpo no sentido de nos permitir, nos dar permissão a sentir prazer, né? E a partir disso, dessa observação interna e externa em conexão com a natureza,
do nosso corpo e a natureza de fora, poder estabelecer um estado de pacificação, de amorosidade, de integração com as nossas polaridades femininas e feminina e masculina, né? Que eu acredito que seja essa ruptura, essa dissociação entre o prazer erótico e o amor espiritual e condicional e a conexão espiritual, essa dissociação entre essas duas forças é que gera esse estado de perturbação, de violência, essa neurose coletiva, que a gente, a partir do Tantra e dessa medicina ancestral e todas as ferramentas, né, em prol de uma sexualidade mais saudável e dessa integração desse masculino e desse feminino, a gente possa estar mais inteiros e integrados, mais pacíficos, descansar dentro desse corpo. Muito bom. Vou falar assim brevemente da formação, né? Abrir esse portal. Essa formação ela foi construída de forma muito cuidadosa, né, e atenta. A gente convidou 7 profissionais especializados, cada um em sua área, né, de conhecimento e de laboratórios pessoais do Tantra e da sexualidade, para compor essa coxa de retalhos. Alguns profissionais aqui da Bahia, alguns profissionais de outros estados. E a gente a gente já abriu, né, as inscrições para a formação online e começa no dia 18 de julho o primeiro encontro no Zoom, na ferramenta Zoom. E o formato é algumas videoaulas, né, a respeito de cada tema, para o participante ir estudando e se apropriando dessa parte teórica e das ferramentas em casa, né, no seu espaço sagrado, privativo. Apostilas também, né, que fazem parte desse corpo de ferramentas da formação. E aí a gente faz esse encontro no Zoom para gerar uma vinculação afetiva, amorosa, né, com essas pessoas que vão estar dizendo sim, empreendendo com a gente essa jornada de autoconhecimento e autocura. E estão todos assim convidados para comparecer, né, e se fortalecerem nesse momento onde a gente precisa estar bem enraizados no nosso corpo para dar conta de todas as demandas que estão chegando. Tá? E aí eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho da sua caminhada, né, como profissional da área do corpo, sobre seus estudos, formações, a sua relação de intimidade com o Tantra. Sim, muito bem. Bom, vou dar um repasse assim bem superficial do meu processo pessoal, de como o que me levou ao Tantra, né? O que me levou ao Tantra basicamente foi essa busca por integração entre corpo e espírito, né? Eu me considero uma buscadora espiritual desde muito nova, desde os 16 anos. As questões existenciais, elas eram muito fortes para mim. E durante todo o caminho que eu percorri, o tema da sexualidade não era tratado. Ou ele era muito colocado em segunda ordem, como algo que não era importante, ou era reprimido, né? E, e eu passei por diversas tradições onde eu via questões, inclusive, perturbadoras dos próprios membros dessas tradições em relação à sua sexualidade, sabe? E isso começou a me gerar uma inquietação muito grande, principalmente quando eu fui para a Índia. Eu morei um tempo na Índia e lá eu vi situações onde eu falei, gente, tem alguma coisa muito esquizofrênica na forma como as pessoas tratam a sexualidade. E eu, na época, era até celibatária, assim. E daí, no que eu fui fazendo essa pesquisa, obviamente eu cheguei ao Tantra, né? Porque o Tantra, ele traz essa cosmovisão, né? Assim, essa percepção, essa percepção do cosmos, gosto mais até do que visão, essa cosmo-percepção de que não há uma separação entre corpo e espírito. Se a gente está buscando a espiritualidade, é através do corpo que a gente vai experimentar isso.
né? E quando a gente fala de apropriação da sexualidade, a gente fala de apropriação do que nos deu a vida. O que pode ser mais sagrado do que isso? Assim, é tão inquestionável, é tão basal, né? E daí foi na pesquisa para mim mesmo, porque eu comecei a ver que eu tinha um tanto de questão mal resolvida em relação à minha sexualidade. Eu achava que eu estava bem resolvido, celibatário, já transcendi. Tô em cima da carne seca, entendeu? Aí eu fui ver que, acho que não. Acho que o buraco é mais embaixo, eu ainda não cheguei nem na superfície. Ainda tem que descer muito ainda para chegar no ponto, né? Então foi olhando para mim mesmo, para as minhas questões que eu cheguei até o Tantra, né? E aqui no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, o que eu conheci como Tantra foi mais a terapia tântrica, que é, eu, né, gosto sempre de reforçar que é bem diferente do Tantra original, né? Assim, as práticas são diferentes. As práticas, o propósito é um pouco diferente, assim. Mas dentro desse universo da terapia tântrica, eu fui descobrindo muita coisa, acabei fazendo formações, né? Fiz formação no Centro Metamorfose, na escola Uma Universidade, em São Paulo, depois fui estudar com alguns professores na Europa. E isso foi em 2012 que eu comecei essas formações. E foi aproximadamente uns 3 ou 4 anos atrás, então eu já estava trabalhando com isso há muitos anos, que eu conheci a Beth Martin, que é uma sexological body worker, uma educadora sexual somática, que desenvolveu uma metodologia que é chamada de Wheel of Consent, ou Círculo do Consentimento. E essa foi uma metodologia que mudou toda a perspectiva do que eu conheci, do que eu estava fazendo até então. Porque eu percebi que se a gente quer uma relação saudável com a sexualidade, primeiramente a gente tem que aprender a consentir. E o que é consentir? A palavra consentir significa sentir junto. Para a gente aprender a consentir, para a gente sentir junto com o outro, né? Quando a gente fala de uma relação, de uma troca de afeto, troca de prazer com a outra pessoa, para a gente aprender a sentir junto, primeiro a gente tem que aprender a sentir. A gente nunca aprendeu a sentir. Na verdade, a gente aprendeu a passar por cima dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, principalmente daquilo que a gente quer, né? E o consentimento, ele é um processo que requer aprendizado, né? Você pode até supor que é uma coisa muito fácil, muito óbvia, mas geralmente não é. É algo que a gente aprende a fazer. E muitos de nós não tivemos bons ensinamentos nessa área, né? Uhum. Consentimento, inicialmente, ele é um processo interno, né? Para ser bom em consentir, você precisa estar em contato com seus próprios desejos, com seus estados mentais, emocionais, com seus sentimentos, com as suas sensações, com as sensações do seu corpo, né? Você precisa saber do que você gosta sexualmente, do que você está disposto a explorar, né? Ou seja, você precisa primeiramente de informações suficientes para tomar as decisões sobre o que você quer, o que você não quer, né? E então é um processo que demanda realmente prática. E a Beth Martin, ela desenvolveu uma metodologia extremamente simples e prática, que qualquer pessoa pode aplicar, e aplicando ela vai perceber o quanto ela boicotou em toda a sua vida a sua capacidade de sentir. O quanto ela boicotou, eu nem diria, né? O quanto foi boicotada a sua capacidade de sentir. Né? A sua capacidade de reconhecer os seus desejos, o que é bom para ela, o que ela quer, o que ela não quer. Né? Então, quando a gente fala da capacidade de consentimento, basicamente a gente está falando sobre
consciência somática. O que é consciência somática? Quando a gente fala de consciência da sexualidade, a gente fala basicamente da capacidade de sentir o nosso corpo, de reconhecer o que está acontecendo aqui no meu corpo agora, nesse momento. Né? O que eu estou sentindo? O que me faz sentir mais viva? O que me faz sentir prazer? O que me faz sentir mais alegre, mais conectada? Né? É essa capacidade de reconhecer isso no nosso corpo, porque não tem outro lugar para reconhecer isso. Você pode teorizar muito sobre felicidade, sobre qualquer coisa, mas é só no corpo que você vai experimentar. Então, essa consciência corporal, ela é o primeiro passo para a gente desenvolver a capacidade de consentir. Né? Por isso, as terapias corporais são tão importantes nesse contexto no qual a gente está muito cabeção, muito sobrecarregado, né? Num aprendizado mental. A gente precisa de um aprendizado corporal. Né? E esse é o que é necessário para que a gente aprenda a consentir. E a consciência somática, ou seja, a consciência corporal, ela é um músculo. Precisa ser treinado. A gente precisa aprender a colocar a nossa atenção no corpo. Em vez de deixar a nossa atenção desfocada, dispersa para tudo quanto é lugar, a gente precisa aprender a recolhê-la, a coletá-la mesmo, né? E colocá-la onde a gente quer, para que então ela se expanda de maneira apropriada. Isso é uma habilidade, isso é um músculo que a gente vai treinando, a consciência corporal, né? Então existem várias práticas que muitas delas eu ensino durante a formação, né? E desenvolvo no meu trabalho, que são práticas para desenvolver essa consciência somática, para exercitar esse músculo de sentir o nosso corpo, essa capacidade de a gente sentir o nosso corpo. Isso é o básico, né? Isso é o essencial, assim. Sobre essa dificuldade da gente consentir a nossa, né, incapacidade de sentir o nosso corpo, de conectar com os nossos desejos, é interessante a gente refletir sobre o fato que todos nós, e eu quero saber se vocês que estão aí concordam comigo ou se tem alguém que discorda, todos nós temos a experiência de suportar um toque indesejado. Quantas vezes, quando a gente era criança, a gente não foi ensinado a suportar abraço, tapinha na cabeça, beliscão na bochecha, beijo de parente que se dependesse de você queria enfiar debaixo da cama porque você não quer ver, sabe? Todos esses tipos de coisa, a gente aprendeu a suportar, né? Mesmo a gente ser forçado, por exemplo, a comer uma comida que está no prato, você tem que comer. Isso é algo que limita a nossa integridade corporal, né? Então, isso é muito comum. Desde criança, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de suportar. A gente aprende a suportar. Não nos é dado a capacidade de escolher e reconhecer o que eu realmente quero. Né? Então, isso começa lá na tenra infância, né? E aí a gente vê que violência familiar, abuso sexual são muito comuns na nossa sociedade. Mas são muito comuns. Eu atendo muitas pessoas aí, claro, especialmente mulheres, que às vezes no próprio processo da terapia relembra de abuso sexual. Isso é muito comum. É muito, muito, muito mesmo. Sexo ruim é ainda mais comum. Uhum. Ou fingimento de orgasmo, né? Ainda com fingimento de orgasmo. Sim. Então, assim, a gente aprende a suportar. A gente aprende a suportar. Nós não sabemos, nos esquecemos ou não sabemos qual que é a sensação de dizer um sim. Sim, eu quero.
não, eu não quero, sabe? A gente não tem muito essa sensação. A gente não desenvolveu muito essa percepção do que é realmente dizer um sim, dizer um não, né? Então, isso um tem exercícios específicos que nos ajudam a treinar essa capacidade. É isso que a gente vai estar trabalhando um pouco nesse módulo que eu vou oferecer, que é o módulo de consentimento entusiástico e do ciclo do consentimento, né? Porque é isso, uma vez que a gente foi treinado para suportar, é difícil a gente sair desse hábito. Suportar é meio o modo padrão para a experiência sexual na nossa cultura. E aí, se a gente quer ser criativo, né? Muito interessante que você começou falando, a gente está vivenciando esse momento onde tá muito óbvio que todas as merda que a gente botou para debaixo do tapete tá vindo à tona. Tá fedendo. Vocês estão sentindo um cheiro ruim, assim, na atmosfera? Tá Uhum. ruim o negócio, né? Tá muito bom, não. Vamos combinar. Mas esse bom, esse ruim tá bom. Sabe por que esse ruim tá bom? Porque esse ruim tá ajudando a gente a lidar com tudo que a gente não lidou lá para trás. Perfeitamente. Tá na hora de mexer essa merda aí e realmente fazer ela virar composto, sabe? E se a gente não olhar para esse buraco do abuso sexual, da falta de apropriação do próprio corpo, né? Vai sempre ficar esse buraco. Vai sempre ficar um buraco aberto, fedendo pra caramba. Vai feder muito mesmo, que fede. Né? Fede, a gente vê as grandes questões da humanidade, os grandes problemas em comunidades, em instituições, em religiões. Sempre tem um fundo sexual. Ou é sexo ou é dinheiro. Fala sério. É um ou outro, né? Não. Então, não é onde que fede. São as questões que, se a gente quer realmente viver uma vida íntegra, a gente vai ter que aprender a olhar. Né? Quero puxar um pouquinho esse tema da sombra, né? Esse tema da sombra, eu percebo que, como eu trabalho muito com as práticas xamânicas, e as práticas xamânicas sempre convidam a gente a morrer partes da gente, né? Vícios, apegos, padrões de comportamento violentos, e neuroses, incoerências. Eu percebo que essa conexão íntima da sombra, né, que o xamanismo traz e provoca nas pessoas, as vivências do xamanismo, ela dialoga perfeitamente com esse olhar do Tantra sobre a sombra, né, onde a gente traz aí dentro da cosmovisão tântrica as deusas escuras, né, como uma naturalização de que a escuridão, né, e a polaridade da noite, ela faz parte da nossa existência, da nossa espécie, né, enquanto ser humano que habita um corpo que também tem a sua sombra, né, vive a sua noite e vive o seu dia. E o mecanismo de naturalização dessa relação com a sombra perpassa a nossa capacidade de se dar conta e enxergar esse lado escuro, esse lado que a gente rechaça, esse lado que a gente acha nojento, rejeita, que está muito ligado às nossas perversões e às nossas incoerências humanas, né? Mas como é que a partir dessas medicinas, né, ancestrais do Tantra e do xamanismo, a gente pode ter ferramentas atuais, né, para trabalhar essa imagem da sombra em nosso favor, né? Perfeito. Aí, assim, algo que eu percebo que, como eu falei anteriormente, quando eu conheci esse trabalho do Círculo do Consentimento, que foi desenvolvido principalmente pela Beth Martins, não o conceito do consentimento, mas essa metodologia que eu trago também, vários exercícios dela durante a formação,
Para mim foi uma grande chave, porque é uma transformação pelo prazer. É a gente entrar em contato com essas sombras de forma prazerosa, não de forma dolorosa, é pelo prazer. Então, é uma metodologia que você vai fazendo os exercícios e você vai vendo onde você deixa de se apropriar do seu corpo, onde você deixa de se apropriar do seu prazer, onde você deixa de falar o que você quer ou de falar o que você não quer, mas você percebe isso não de uma forma dolorosa, porque os exercícios são didáticos, eles são jocosos, eles são lúdicos. Então você aprende brincando, você aprende degustando, sabe? E isso para mim é uma grande sacada. Aprender pelo prazer, não apenas pela dor. Porque a gente aprender pela dor, a gente sabe que aprende, né? Uma hora ou outra aprende. Mas e aprender pelo prazer? Como é que a gente faz? Né? É isso que é o fundamental. E para para quem está interessado num caminho, em trilhar um caminho como educador ou como terapeuta da área da sexualidade, esse tema do consentimento e essa metodologia do consentimento entusiástico e do círculo do consentimento, elas são muito essenciais, porque o que eu percebo como uma limitação muito frequente nas metodologias de terapia tântrica é que nelas ainda há uma transferência da responsabilidade do seu prazer para uma outra pessoa. A pessoa vai muitas vezes em busca de um terapeuta tântrico, muito com uma atitude de vai, você é um especialista, você vai saber me dar prazer, você vai saber o que fazer. E por mais interessante que isso seja, você entregar o seu prazer na mão de uma outra pessoa, ainda mais um especialista que vai saber fazer toques que de repente você nunca experimentou, etc e tal, por melhor que isso seja, isso ainda não vai te empoderar. Isso ainda não vai Perfeito. fazer com que você se aproprie do seu prazer, com que você seja autônomo do seu. E daí, essa metodologia, e especialmente a educação sexual somática, é muito focada para ajudar a pessoa a desenvolver isso. Tá? Porque muitas pessoas elas vão chegar no atendimento sem a capacidade de colocar limite. Né? Eu mesmo já atendi várias pessoas que falaram que passaram por uma terapia tântrica e se sentiram abusadas. E eu não acho que o terapeuta necessariamente fez alguma coisa abusiva. Mas ela Uhum. ter revivido uma sensação, até que às vezes pode nem ser algo muito consciente, de um trauma que não foi integrado, né? E se a gente não tem ferramentas para ajudar a pessoa a reconhecer o que está acontecendo com o corpo dela, ou seja, desenvolver a consciência somática, para ela perceber o que está acontecendo no corpo dela, daí isso pode piorar em vez de melhorar, né? Então, pode ser muito desconfortável escolher o prazer de forma consciente, né? Muitas pessoas elas se sentem muito mais confortáveis em suportar um toque do que pedir o que elas querem. A capacidade da gente pedir o que a gente quer, isso é muito mais desafiador, mas isso é a verdadeira superação. A gente parar de deixar na mão do outro e a gente aprender a reconhecer o que a gente quer. A gente desenvolver essa habilidade. Né? Então, esse é um ponto muito específico dessa metodologia que eu trago como um grande presente dos estudos que eu realizei no exterior, porque essa metodologia ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Eu nunca vi outras pessoas oferecendo cursos dessa metodologia que não seja dentro da formação da educação sexual somática, que também é uma formação internacional que está chegando no Brasil agora, teve 3 turmas só, se não me engano, né? Então, é uma metodologia muito, né? A Beth Martin, ela é já uma senhora, uma madura de 60 e tantos anos, tem mais de 30 anos trabalhando com isso, né? Assim, Maravilha. uma pessoa com muita experiência. Hoje em dia ela nem oferece sessão mais, ela só ensina pessoas para ensinarem outras.
Ela só treina pessoas que estão se treinando para poder treinar outras, né? Então, é um trabalho realmente muito consistente, muito profundo. É uma oportunidade rara. Eu estou oferecendo um material realmente muito valioso e eu sei o valor dele. Então, não estou vendendo gato por lebre. E não estou aqui falando com a intenção de vender o meu peixe. Eu estou falando porque é realmente uma metodologia maravilhosa e que eu quero que as pessoas conheçam. Eu quero que as pessoas desfrutem, né, dessa metodologia. E, e é isso, né? Basicamente, eu acho que eu gostaria principalmente de reforçar sobre esse aspecto, assim, de que tanto a pessoa que se coloca na posição de terapeuta ou de educador da sexualidade, quanto a pessoa que vai em busca de um processo para se conscientizar mais da sua sexualidade, é importante que vocês tenham isso em mente. O fator primordial não é se você vai ter uma experiência orgásmica, por exemplo, se você vai ter uma experiência que você nunca teve antes, é o quanto esse processo está favorecendo para você gerar mais consciência corporal, mais consciência do que você quer, se apropriar mais do seu corpo, saber dizer sim, saber dizer não, saber colocar limite. E isso é algo especialmente importante. Aí tem uma diferenciação de gênero aqui que é inegável, porque na nossa cultura, especialmente as mulheres se aprenderam a baixar a cabeça e não reconhecer o desejo delas, aceitar o desejo do outro, né? A gente foi muito acostumado a fazer o que é bom para o outro, né? E a isso que pulsa, né? Essa revolta é uma revolta imensa. E enquanto a gente, como mulher, não aprender a se responsabilizar pelo próprio prazer de estar no nosso corpo, essa revolta não vai ter fim, né? E da mesma forma, também os homens reconhecerem, né, o lugar onde muitas vezes eles reforçam, né? Essa masculinidade inconsciente pode reforçar esse lugar de abuso, né? Então, é uma metodologia fantástica para a gente perceber isso. O consentimento está diretamente relacionado a essas questões, né? E eu não vejo outra forma da gente se relacionar de uma forma saudável se a gente não voltar para essa consciência corporal básica, sabe? Essa consciência dos limites e dos desejos, assim, né? São as duas chaves. O que que eu quero, o que que eu realmente quero, né? Esse meu desejo, ele serve à vida, né? Ele serve ao pulso, à criatividade, à vazão, do gozo mesmo que é. Porque eu falo que a sexualidade, ou aqui até mais no caso, eros, é esse gozo de viver. Esse gozo de viver que a gente experimenta através dos nossos sentidos. Isso serve à vida, né? A gente aprendeu que tem alguma coisa de errado nisso, mas isso serve à vida. Então, se apropriar desse desejo que serve à vida é, é um, é um presente, é um serviço mesmo, né? Que a gente pode fazer. Não tem nada de errado com isso, né? Se a gente não se apropria desse nosso verdadeiro desejo que serve à vida, é aí que a gente cai nas distorções, né? Porque de alguma forma escusa, isso vai ter que ser satisfeito em algum nível. E aí a gente procura formas escusas de satisfazer. Né? Então, por exemplo, a percepção de coisas do tipo: eu gosto de estímulos intensos. Eu gosto de estímulo intenso, eu gosto de beirar a dor. Muitas pessoas, elas
que têm muita dificuldade de chegarem a essa compreensão, ou mesmo que elas cheguem, elas têm muita dificuldade de assumir isso e viver isso de uma forma saudável, de uma forma consensual, de uma forma consciente. E como elas não encontram a possibilidade, espaços para viver o prazer do jeito que elas querem viver, do jeito que elas realmente sentem que lhes animam, lhes conectam com o seu ânima, daí elas vão procurar viver isso de formas muitas vezes perigosas, escusas, que daí vai gerar distorções. E assim é na sexualidade. A sexualidade, ela é como um rio. Você para um rio, você bloqueia um rio, você está gerando uma barragem, e essa barragem, se continuar sendo acumulada, uma hora ela vai romper. Não tem outra forma. Né? É a própria energia da vida. Né? No Tantra é chamado Shakti Kundalini. É a energia que deu vazão a toda a criação. Não é diferente dela. Então, como é que a gente quer parar isso? Olha como a mente, eu fico, sabe, voltando lá para minha história de celibatária, eu fico, tem hora falando, gente, mas é muita prepotência, né? É muita prepotência achar que euzinho aqui vou parar o fluxo da vida, né? Não que eu não acho que o celibatário seja um caminho para algumas pessoas, mas é para poucas, muito poucas, né? Assim, enquanto fase de vida, eu acho interessante, enquanto experiência de vida, mas enquanto escolha de vida para viver sempre, né? Eu acho que é para muito poucos, né? Para a maioria de nós precisamos da expressão de alguma forma da nossa sexualidade. E aí cada um vai ter única, né? E na nossa sociedade a gente condicionou, é só mulher com homem e é só monogamia. É essa sociedade heteronormativa e monogâmica que tenta encaixar em duas caixinhas uma energia que é vasta, expressiva, criativa, que quer se expressar de muitas formas. É claro que vai dar neurose, né? Nesse sentido eu concordo com o Freud. Assim, claro que vai dar neura. Não tem muito como não dar. É muita tentativa de controlar algo que é mensurável, que é a própria potência da vida, sabe? É lógico que vai dar neurose. Não tem mais como não dar, né? Quanto maior o nível de repressão, mais espaço para as perversões, né? Exato. E aí o consentimento tem tudo a ver com isso, porque o aprender a consentir, eu primeiro preciso reconhecer o que que eu realmente quero. Qual é o meu desejo que serve à vida? E o que que eu estou disponível para fazer para o outro? Porque não é que eu faço só o que é bom para mim. Eu posso estar disponível no círculo do consentimento, se trabalha muito essa noção, eu posso estar disponível para fazer algo para o outro, para oferecer. Quando eu estou atendendo o meu desejo, eu estou recebendo um presente. Né? A ação que está sendo feita, ela está sendo feita para a minha satisfação. Mas eu posso me disponibilizar para fazer uma ação para o benefício, para o desejo do outro. Daí eu estou oferecendo. E é muito importante a gente entender a diferença entre receber e oferecer. Porque quando se fala de toque, por exemplo, a gente tem a tendência de achar que se eu tô te tocando, se eu tô aqui te tocando, eu estou te oferecendo um toque e você está recebendo. Só que não. Eu posso estar te tocando para o meu prazer, porque eu quero sentir o seu corpo. Então, até a gente entender essa diferençazinha é importante para a gente saber quanto que a gente está fazendo uma ação realmente para mim, quanto que eu estou fazendo uma ação para o outro. Para a gente não cair naquelas desculpas do tipo assim, sabe? Principalmente massagista é ótimo nisso. Eu já cansei de ver esse tipo de situação. Eu mesmo já fiz, confesso. Você tá afim de alguém. Você colou, tá afim da pessoa. Aí você é massagista, né? Você sabe que você sabe tocar bem. Massagem. Aí você chega pro fulaninho ou pra fulaninha e fala: Nossa, posso te oferecer uma massagem?
Tô vendo uma tensão aqui assim, fica parecendo que você tá oferecendo. Fica parecendo que você tá servindo bonitinho. Só que na verdade você tá desfrutando, você tá tocando, é porque você quer sentir o corpo dessa pessoa, né? Não. Então seja sincero, vai lá e dê a real. Eu tô afim de sentir o seu corpo, tô afim de te tocar, posso? Né? Então, no ciclo do consentimento tem uns exercícios básicos assim, do tipo, posso te tocar pro meu prazer? E aí você não vai tocar tentando agradar a pessoa. Você vai tocar pro seu prazer. Quando você for tocar a pessoa pro prazer dela, você pergunta o que a pessoa quer. Você não sai tocando, porque você não tem bola de cristal. Não é obrigação sua adivinhar o que a outra pessoa quer. E isso é nas relações afetivas sexuais e na relação terapêutica. Por que o terapeuta tem que saber o que é bom para você? Não, ele tem que te ajudar você a descobrir o que é bom para você. Ele não tem que saber o que é bom para você, não. Então você tem que aprender a reconhecer e aprender a pedir o que você quer. Quando a gente está oferecendo o toque ideal, é que a gente pergunte para outra pessoa o que você quer, como você quer ser tocado. Eu quero saber que quem na cama com qualquer parceiro, parceira sexual, já parou para perguntar como você quer ser tocado, meu bem. Fala aí. Uma pergunta tão básica. Nem isso a gente não faz. Uhum. Né? E aí a gente fica esperando que o outro também adivinhe o que é bom para mim. Eu não peço, porque eu fico com vergonha. Vai que ele acha que eu não tô gostando, vai que ele se ofende, vai que qualquer coisa, né? A gente acha que não pode comunicar nada na relação sexual, não pode falar o que tá gostando, o que não tá gostando, né? Então, todas isso são habilidades que a gente tem que desenvolver. A habilidade de dar feedback construtivo, de pedir feedback. Se você está tocando alguém, por exemplo, estou aqui soltando uns exemplos, tá, gente? Mas no curso isso é muito mais bem estruturado. Por exemplo, se você está tocando alguém, você está fazendo uma massagem, sei lá, o que é que você está fazendo sexo oral, está penetrando alguém, o que for, você está fazendo alguma coisa, você quer checar se aquilo tá bom para a pessoa. Aí normalmente qual que é a pergunta que a gente faz? Tá bom? Ó, que pergunta mais sem noção, porque você acha que a pessoa vai falar não, não tá bom? Mesmo que não esteja bom? Provavelmente não. Então, a melhor pergunta, se você quer realmente saber se está bom para a pessoa, é o que poderia ficar melhor? Uau, Olha como é que, maravilha. olha como é que muda toda a perspectiva. Fala sério. Fazer a pergunta certa na hora certa, com o feeling certo. Porque daí você incentiva a pessoa a sentir o corpo dela e dar um feedback positivo. Não é um feedback tá ruim, é um feedback sobre o que poderia estar melhor, Maravilha. né? Enfim, eu tô disparando a falar aqui, gente. E a maravilha é que quando você fez essa pergunta aí, para mim me veio assim um sentimento de alívio, sabe? De liberação de uma carga, né? Que vem por trás de uma pergunta que ela é tendenciosa ou ela é viciada num padrão, né? Sim. E aí volta é o que eu começamos, né? Porque eu comecei a live dando boa noite a todos e todas. Aí a gente falou a questão do todes, né? E eu disse que é um vício de linguagem, que eu tô me acostumando ainda a falar todes. Essas coisas, gente, a gente tem que ir treinando para acostumar, entendeu? Aí tem esses exercícios bem didáticos mesmo, assim, que a gente pode fazer até com quem não é parceiro sexual, porque tudo isso que eu tô falando, você pode treinar tocando a mão de alguém. Você não precisa estar fazendo sexo para desenvolver essa habilidade de dizer como que você quer ser tocado, de perguntar se você pode tocar para o seu prazer, perguntar como que pode ficar melhor. Tudo isso são questões e habilidades que a gente tem que ir acostumando, treinando, 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 para ver se entra, né, no coco duro. Uhum. Nós somos primata, ó, nós somos primata. Sai dessa que nós somos tudo primata, animal lá, animalzinho, tá? Temos nada melhor do que nenhum outro animal. Somos animais.
Então a gente precisa ser mais humilde. Ô, Jaya, eu senti de te fazer uma pergunta. Sim. Essa construção, né, de autopercepção do corpo e da necessidade do corpo, que tem aí como pré-requisito uma apropriação desse território, né, que na maior parte das vezes é desconhecido, porque os sentidos estão entupidos, a mente está hiperestimulada, o centro afetivo e o centro instintivo estão debilitados, né, desvitalizados. Quando a gente vai se apropriando dessa ferramenta, desse instrumento, né, e dessa condição da gente mesmo ser gerador do nosso próprio prazer, e quando a gente está habilitado para estabelecer numa relação um limite que é saudável, na sua percepção como terapeuta, né, corporal e da sexualidade, esse limite saudável ele pode estar vinculado a uma agressividade também saudável para dar esse limite? Como é que você observa isso? Com certeza. Com certeza. A raiva, quando a gente fala de agressividade, a gente fala da raiva, né? A raiva, ela é uma energia muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Isso é uma visão da medicina tradicional chinesa. A raiva está entre as 5 matizes de emoção que são fundamentais. Se a gente não sabe expressar raiva, a gente não desenvolve assertividade, por exemplo. Né? Então, tem um nível da agressividade que ela precisa muitas vezes ser aplicada. E qual é esse nível? Isso vai depender de cada contexto. O que é fundamental é que a gente despersonalize a raiva. Hum, Entenda apenas como uma energia se manifestando, né? E aprenda a fazê-la, manifestar ela de forma construtiva, não de forma destrutiva. E não direcione a alguém. Né? Hum, isso é uma habilidade também, assim, algo muito sutil, né? Ser desenvolvido, porque a nossa tendência quase sempre é de projetar a nossa raiva em alguém, né? Ou em alguma coisa. E a questão fundamental aí é, primeiro, inclusive, aprender a sentir a emoção da raiva, que, como qualquer outra emoção, é uma sensação corporal. Como que você sabe que você está com raiva? Você sente isso no seu corpo de algum jeito. Como é que é essa sensação? Ela é quente, provavelmente é uma emoção quente. Já adianto. Raiva fria eu nunca vi, nunca senti. Nunca senti uma raiva fria. Normalmente é uma sensação quente. Aonde? Como que ela é? E fica com ela. Fica com ela. Né? Daí, quando você despersonaliza, você entende, ó, é uma energia intensa me atravessando. A gente tem que aprender a entrar em contato com essa energia. A gente tem que aprender a sentir. E aí ela pode ser expressa de uma forma construtiva. A raiva é essencial. É essencial. E aí, voltando, também tem aí uma diferença de gênero que é importante, porque os rapazes, na nossa sociedade, na forma como se configura a nossa sociedade, tem lugares específicos no qual eles podem expressar a raiva deles, né? Nos jogos, nas lutinhas, sabe? No futebol e tal. Para as mulheres, a gente não tem muito esses ambientes. Então, a gente uhum, aprendeu mais a controlar a nossa raiva, e aí com isso a gente não desenvolve assertividade. Porque é a mesma energia. E quando a gente fala de colocar limite, por exemplo, a gente está falando de assertividade, né? uhum.
A gente está chegando nos últimos minutos do nosso Sim. bate-papo. Eu estou me sentindo assim muito contemplado, né, pelos temas que foram trazidos. Acredito que esse bate-papo ele possa ser promovido mais vezes pela importância, né, do conteúdo que você está trazendo. Vai ser uma honra assim poder promover mais encontros como esses, né? E assim vou falar brevemente da formação de novo, né? Que é o intento desse encontro é para a gente fazer a gente está fazendo uma série de lives com os focalizadores convidados, né? São 7 focalizadores, né? Para quem está chegando mais por agora, que constituem esse time, né? Que vai estar dando suporte para a gente atravessar, fazer esse caminho, essa jornada de aprendizado, né? Sobre autocuidado, respeito do nosso corpo. E são especialistas, pessoas muito capacitadas dentro das suas áreas, que estão construindo esses módulos. E a Jaya vai estar com a gente em 2 módulos, né, dentro dessa jornada. E é uma proposta nova, né, para mim é uma proposta revolucionária pelo conteúdo necessário que ela traz, né, em termos de fortalecimento e empoderamento da gente enquanto indivíduo mesmo, né, se colocando dentro da vida de forma inteira, a partir da apropriação do nosso próprio corpo e do nosso próprio prazer. Então, todos estão convidados, convidadas e convidades para ingressarem nesse caminho de aprendizado juntos. Vamos construir um campo muito fecundo de trocas. Vamos construir um espaço de segurança e de responsabilidade, assinando essa formação para que mais pessoas possam estar chegando e se apropriando dessa mensagem que traz a força da medicina do Tantra e para a gente estar desconstruindo muitos condicionamentos, muitos preconceitos, muitos níveis de traumas e castrações que não foram falados dentro desse ambiente, desse coletivo da formação, junto com esses focalizadores. E aí, quem desejar mais informações sobre a formação, a gente preparou um PDF bem interessante, é um artbook, com fotos incríveis da formação passada, né, que fizemos. E vamos estar com a equipe aí do comercial à disposição para esclarecer dúvidas e fazer possível essa jornada acontecer junto com a presença de todos, e todas e todos, né? Agradecer assim imensamente a Jaya pela sua beleza, né, pela sua parceria, pela clareza da expressão do seu conhecimento, né, e como você transmite isso de forma amorosa, cuidadosa. E estou muito feliz com esse encontro, né? É a primeira vez que a gente está assim com um nível de aproximação mais próxima. Que bom que a gente se oportunizou esse encontro. Sim. Passar a palavra para você. Eu, né, só realmente direciono todas as apreciações aos meus mestres, aos meus professores e, em última análise, em última instância, a Shakti, né, a grande criadora de toda a existência. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Quero deixar um convite também para quem quiser me seguir, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Eu posto conteúdos com bastante frequência. Tenho estado mais ativa do que nunca nas redes sociais. Então, quem quiser aproveitar também, né, esse momento que eu sinto que eu realmente estou bem disponível para oferecer coisas, pode me seguir lá. E é isso. Desejar uma boa noite, agradecer todos os comentários lindos, a A presença. turma chegou junto aí, prestigiando esse encontro. Como é que tá o tempo aí, Pablo? Tá acabando. Temos mais uns Temos 3. 3 minutinhos. Ô, Jaya, para a gente ir fechando, fala um pouquinho assim da sua visão como mulher, né, de medicina, como mulher que estuda o corpo, que já teve algumas experiências dentro da filosofia do Tantra. Como é que o Tantra, dentro da sua percepção como ser humano na Terra, nesse momento de pandemia, enxerga as oportunidades desse momento?
Olha, então, é interessante que você começou falando um pouco das faces escuras da deusa, né? E o Tantra é uma das poucas tradições onde isso que você falou assim, aquilo que a gente normalmente coloca às escuras, aquilo que normalmente a gente, dentro de uma visão talvez religiosa, espiritualista, a gente tende a ver como não sagrado até, né? Uhum, Exatamente aí onde estão os maiores presentes, onde estão os maiores potenciais, né? Assim, no Tantra, toda essa energia de transformação que também está muito relacionado com aquilo, tudo aquilo que a gente concebe como morte, né? Não apenas a morte do corpo físico, mas todas as formas de transformação que levam a, né? Todos os processos de transformação estão muito relacionados com o Kali, né? Com um dos aspectos que o Tantra representa, essa potência dessa face mais escura, é Kali. E não tem como a gente entrar em contato com o aspecto luminoso de verdade se primeiro a gente não contemplar essa face escura. perfeito. E então eu acho que o que Um mais dói, minuto? o que mais dói é onde está a maior oportunidade para a gente aprender. Então, né, eu costumo dizer, se você quer sentir mais prazer, também aprenda a entrar na sua dor. E a dor, ela pode ser tanto uma dor física mesmo, como uma dor emocional, né? É essa integração. É isso. Maravilha. Axé da Bahia para você, muita saúde, vitalidade, Nossa Senhora, meu Deus do céu. paz, imunidade, muita respiração e se cuide, viu? Tá bom, então, Beijo grande a todos. o ai das montanhas mineiras, sou, porque eu tô aqui nas montanhas. Beijo grande a todos, um abraço muito grande aqui da Comuna Chamatrina. Curtam a gente também no Instagram e ajudem a divulgar a formação para a rede de vocês. Isso aí. Imperdível. Beijo grande. Grato pela semeadura.